Olá, esse é o Arquivo Vivo, eu sou o Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a honra, mais uma vez, de estar ao lado do meu amigo Renato Lombardi. Pois é, a gente aqui fala a respeito de casos que aconteceram recente, casos que aconteceram já há algum tempo, coisas que você ouviu ou coisas que você não ouviu a respeito das investigações, do trabalho da perícia. E hoje a gente vai falar de alguém que fez um grande sucesso no Brasil inteiro, chamado Você é Doida Demais. Mas vendia disco feito água, shows para todos os lados. A gente vai falar hoje de Lindomar Castilho. E você só quer me ver ébrio de amor. Mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo que amarga e que dá prazer. O ciúme tomou conta dele e ele matou a mulher, a cantora Eliane de Gramont, que na época tinha 25 anos. O crime aconteceu no Café Belle Époque, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, e foi na noite de 30 de março de 1981, Percival. Pois é, o Lindomar era um autor consagrado, intérprete de várias músicas que fizeram bastante sucesso. E eu me lembro muito desse caso, Renato, porque a Eliane de Gramont era irmã de uma colega nossa. Da Helena. Helena de Gramont, que era da TV Globo. Isso. E a Helena de Gramont era casada com o nosso amigo Juarez Soares. Lembra disso? Sim, sim. E aí, quando houve o crime, eu conversei com o Juarez pediu para mim usar meus contatos pessoais, prestígio na área criminal, para ajudar no trâmite desse processo. Mas foi uma coisa incrível isso, porque emocional e sentimentalmente, eu fiquei envolvido com o caso, Renato, muito envolvido por causa dessas circunstâncias. E, de fato, eu procurei ver durante o processo os detalhes sobre o que havia acontecido. Lindomar tinha casado com a Eliane, aí o casamento, eles tiveram uma filha, mas ele era muito ciumento, e ele queria, quando eles casaram, ele queria que ela deixasse a vida artística. E ela falou não. Aí quando eles se separaram, ela começou a cantar. E ela cantava acompanhada de um primo do Lindomar, que é um compositor que está aí até hoje, chamado Carlos Randall. No dia quando ele entrou para matar a Eliane no Café Belle Époque, ele entrou, deu vários tiros e o Carlos Randall acabou sendo também baleado. Mas ele achava que o Carlos Randall namorava a Eliane e o Carlos Randall disse não tinha nada, ele só acompanhava ela com violão. E ele acabou sendo preso depois, o Lindomar Castilho, e foi condenado a 12 anos de prisão. Mas era uma boa cantora, Renato. E lá no Belle Époque, ficava no Bexiga, no bairro da Bela Vista, e ele, furioso, entrou lá e matou e feriu o primo, né? Feriu o primo. Agora, o incrível disso é que ele, já condenado, ele chegou no presídio, aí houve uma cena inacreditável, Renato. Ele chegou lá constrangido, sabe quando o cara entra na cadeia pela primeira vez? De repente está numa cela, aí tem aquelas regras, tem que tirar os sapatos, ficar descalço, porque a cela é uma rua, aquelas coisas de cadeia. E aí ele, todo triste, acabrunhado, entrou lá, os presos estavam à espera dele. Sabe o que fizeram? Deram um violão para ele tocar e cantar. Ele ficou totalmente sem graça, os presos dando um violão para ele, Renato. Ele foi condenado a 12 anos, ele ficou 6 anos na casa de detenção, depois ele foi para Goiás, ficou no regime semiaberto lá. E a detenção, eu lembro que quando eu fui na detenção fazer uma outra matéria lá, e aí acho que o diretor, se não me engano, era o Fernão Guedes e Souza. Exato, Coronel Guedes. Isso. Coronel Guedes. Aí ele falou para mim assim, olha, o Lindomar tá aí, o Lindomar trabalhava na faxina.
E aí eu fui conversar com ele. Aí ele falou, não vou dar entrevista, não quero entrevista, não sei o quê, porque a família da Eliane de Gramont, ela é toda de jornalistas. Só ela que era cantora. O resto são todos jornalistas. Tem o Julinho de Gramont, a Helena de Gramont, tem muita gente. Aí eu falei, não, eu só queria saber de você como é que é a tua vida aqui na cadeia, porque ele tinha uma vida de shows, ele tinha uma vida de gravação, era de muito sucesso, como eu disse, quando ele foi preso, tocava aquela Você é Doida Demais, era uma música mas era ouvida no rádio. Ai, você é doida demais, doida, muito doida, você é doida demais. E aí foi uma conversa muito rápida, assim, que não deu nem para ser entrevista. Depois, eu até retratei, fiz uma matéria, já estava fazendo uma matéria sobre um preso que trabalhava numa oficina de vassouras e de cintos. E aí eu só coloquei dizendo o seguinte, porque ele não tinha habilidade manual nenhuma. E aí botaram ele na faxina. Experiências que eu não desejo a ninguém mesmo. Mas ele fazia show lá, no dia das visitas, ele cantava. Ele dava um show lá, porque depois ele começou a se readaptar, porque as pessoas se adaptavam e readaptavam na casa de detenção lá do Carandiru. O Coronel Guedes, que era o diretor, tinha uma habilidade incrível em dirigir a casa de detenção. Ele mantinha a disciplina, ele usava o pavilhão onde o Lindomar ficou, o pavilhão 9, para reservar para os presos primários, pavilhão 8, para os reincidentes, e de vez em quando ele fazia um grande show lá, se apresentavam vários artistas, além do Lindomar. Eu vi muitos desses shows. Então era armado um palanque no pavilhão 8, realmente um palco, e lá os artistas se apresentavam. Entre eles o Lindomar, que por sinal era muito aplaudido pela galera, né? E o Guedes sabia animar a galera. Sabe o que ele fazia? Vamos ficar quietos aqui, vamos se comportar, senão eu ponho todo mundo para fora. Aí todo mundo adorava que queria ir para fora mesmo. Mas aí todo mundo batia a palma. Foi engraçado porque um dos presos, tinha um preso lá que falou para mim assim, aí depois que eu até peguei isso, eu sempre brincava, você vai entrevistar o Lindomar Gatilho? Porque ele não conseguia falar Castilho, Lindomar Gatilho. Aí a gente até brincou com Lindomar Gatilho. Enfim, os advogados conseguiram depois dele sair aqui do Carandiru e foi para a penitenciária de Goiás, onde ele morava, a família toda de Goiás, e ele ficou lá, cumpriu no semiaberto de Goiás. Ficou 6 anos cumprindo no semiaberto de Goiás e ele simplesmente sumiu, né? Tentou reativar um pouquinho a carreira de cantor, mas desapareceu, não fez mais o sucesso, claro, a partir do instante em que ele tinha uma condenação por assassinato, por homicídio, ele acabou não fazendo mais sucesso. E hoje ele tem 81 anos, mora em Goiânia, mas simplesmente se isolou completamente, Percival. Isso que aconteceu com o Lindomar, o desdobramento, nos remete a uma reflexão, Renato. Você vê que a vida humana, como a de Eliana, é o bem mais precioso que nós temos. Entretanto, aqui o tratamento para quem tira a vida do semelhante, a pena é mínima. Isso não acontece em nenhum país civilizado. Quer dizer, o sujeito mata, às vezes mais que uma vez, fica um espaço de tempo relativamente curto, e é colocado em liberdade. Você quer um exemplo disso? John Lennon. John Lennon foi morto em 80, faz 41 anos agora, nesse dezembro de 2021. O assassino, Mark Chapman, está preso até hoje, Renato. Até hoje. Prisão perpétua. Agora, veja a diferença de tratamento num país como os Estados Unidos e o nosso, onde o assassino é praticamente premiado. Felizmente é isso mesmo, viu, Percy? E aqui, eu sempre costumo falar, quem muda a lei nesse país aqui é deputado federal e senador. Parece que eles fazem a lei para eles, né? Então, legislam em causa própria. Bem, vocês ouviram a história do Lindomar Castilho. Aqui você
é bem informado, aqui você sabe dos detalhes. Você vê que nós contamos aqui a trajetória, o começo dele, o meio dele e o fim, né, Percy? Nós contamos a vida dele, a vida como artista, o crime e ainda detalhes, bastidores dos quais nunca ninguém ouviu falar quando ele estava preso na casa de detenção. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Arquivo Vivo. Até a próxima.